É isso aí, galera, eu sou o Johnny do Karma, é um enorme prazer ter vocês todos aqui comigo. E hoje a gente tá aqui para conversar mais um pouquinho sobre a história do Renato Russo e da Legião Urbana. Eu vou continuar, na verdade, nessa história já, assim que vocês se inscreverem aí no canal, ativarem o sininho e também deixar aquele like aí pra mim. Então, vou rodar a vinheta, na volta a gente vai conversar bastante sobre a história do Renato Russo e da Legião Urbana. Isso aí, galera, essa é a quarta parte já, da história da Legião Urbana. Já vai ser aqui que a história vai ser finalizada. Se vocês ainda não assistiram os vídeos anteriores, então eu vou deixar o card do primeiro vídeo aqui em cima. Vocês acessem lá depois, que tá muito legal. Bom, mas vamos lá, né? No último vídeo a gente conversou aqui um pouquinho sobre o lançamento dos discos 5 do Descobrimento do Brasil e também falamos um pouco da carreira solo do Renato Russo. A gente tinha visto que o ano de 1995 tinha sido marcado por ter sido o último ano em que a Legião Urbana se apresentou ao público, ainda com o vocalista Renato Russo em vida. E no ano de 1996 o Renato Russo foi obrigado por contrato a voltar com a Legião Urbana aos estúdios, porque eles ainda estavam devendo alguns discos à gravadora EMI. Então, em janeiro de 1996, a Legião Urbana se reúne para gravar o disco A Tempestade, também conhecido como O Livro dos Dias. Essa foi uma gravação muito complicada, viu, gente? Foi um disco muito conturbado, muito difícil para a Legião Urbana conseguir gravar, devido a alguns fatores que eu vou falar aqui para vocês. O Renato Russo já estava com a saúde muito enfraquecida, infelizmente o vírus da AIDS estava avançando muito rápido na vida dele e começou a atrapalhar bastante a carreira artística do Renato Russo. Nessa época também o Renato Russo teve uma recaída tanto às drogas quanto ao álcool, e isso tornou, juntamente com a depressão que ele estava muito forte, começou a ficar muito difícil de se relacionar com ele. Todos os membros da banda, amigos, família, relatam que ficou muito difícil de se relacionar, de se trabalhar com o Renato Russo nessa época. Houve alguns problemas no estúdio de gravação que foi escolhido para gravar A Tempestade. O estúdio não deu exclusividade à banda enquanto eles trabalhavam lá no álbum, e isso meio que irritou também tanto o Renato Russo como alguns outros membros também que faziam parte da produção do disco. Além do fato de eles optarem por não utilizar computadores para fazer a gravação. Então a gravação foi toda feita de uma forma analógica, o que tornou o processo um pouco mais complicado. É um disco realmente muito triste, muito melancólico. As letras dele abordam temas como a solidão, a depressão, a morte, soropositividade, injustiças e também um pouco de nostalgia. Nesse disco, duas músicas se destacaram e tocaram bastante nas rádios brasileiras. São elas 16 e A Via Láctea. Gente, agora eu vou dar uma opinião minha aqui, A Via Láctea é uma das músicas mais tristes, mas também é uma das mais bonitas que a Legião Urbana já gravou. Vale a pena dar uma conferidinha, viu? Uma curiosidade também bacana sobre a música Via Láctea é que essa é a única música em que o Renato Russo conseguiu gravar a voz definitiva nesse disco. Ele infelizmente não teve tempo de gravar a versão final para as vozes, das vozes desse disco, porque ele já estava ficando com a saúde muito debilitada e a voz dele começou a ser prejudicada. Então o disco foi lançado com as vozes guia. O que é voz guia?
Gente, a voz guia é uma voz que é gravada bem no começo lá das gravações do disco para dar aquela guiada nos músicos, né? Os músicos vão ouvindo aí alguns instrumentos de guia, eles vão ouvindo a música tocada previamente para poder depois gravar uma versão final, livre de erros, né? Uma versão mais trabalhada da música, e também serve para mostrar aos produtores, para eles terem uma ideia de como vai ser a música, o produto final da música. Esse disco também é o único disco da Legião Urbana que não contém a frase Urbana Legio Omnia Vincit, que em latim significa a Legião Urbana sempre vence. E também não tem a frase ouça no volume máximo, que também era presente nos discos anteriores. No lugar, há uma frase do escritor brasileiro modernista Oswald de Andrade, que eu vou ler aqui para vocês. O Brasil é uma república federativa cheia de árvores e de gente dizendo adeus. Ele foi planejado para ser um disco duplo, mas o Renato Russo achou que o custo final para as pessoas comprarem, né, o disco ia ficar muito caro, então ele optou por lançar um disco simples. Ele vendeu mais de 1 milhão de cópias, sendo o segundo disco mais vendido da banda. É claro que o Renato Russo acabou morrendo bem depois que o disco foi lançado. Já já eu vou dar mais detalhes sobre isso, mas essa morte recente do Renato Russo acabou alavancando também as vendas do disco. O Marcelo Bonfá, o baterista lá da Legião Urbana, disse depois em uma entrevista que evitava ficar no estúdio mais do que o necessário, porque o clima lá dentro realmente era muito triste. De fato, as músicas que estão lá nesse disco, A Tempestade, realmente são músicas muito tristes, né? O Renato Russo já compôs elas numa fase terminal já da doença, então ele estava num clima de despedida, de nostalgia, e é um disco bem difícil mesmo de ouvir sem ter uma reação de tristeza, assim. Muito bem, né? O disco ficou pronto e foi lançado no dia 20 de setembro de 1996. E apenas 21 dias do lançamento do disco, no dia 11 de outubro de 1996, o Renato Russo veio a falecer por complicações do vírus da AIDS. E ele deixou um filho, que é o produtor cultural Giuliano Manfredini, que na época tinha apenas 7 anos de idade. 11 dias após a morte do Renato Russo, mais precisamente no dia 22 de outubro de 1996, o Dado Villa-Lobos e o Marcelo Bonfá vão a público e anunciam oficialmente o final, né, das atividades da banda da Legião Urbana. Porém, a Legião Urbana, por contrato, ainda devia 3 discos para a gravadora EMI. E dessa forma, eles tiveram que usar aí a criatividade para conseguir cumprir essas normas contratuais. Uma delas foi lançar um disco póstumo, Uma Outra Estação. Ele foi lançado no ano de 1997 e continha algumas faixas que não foram aproveitadas no disco A Tempestade. O Renato Russo tinha deixado gravada 28 músicas antes de falecer. Dessas 28, 15 foram aproveitadas no CD A Tempestade. As outras receberam um tratamento especial e entraram póstumamente no disco Uma Outra Estação, junto com algumas outras faixas lá que foram usadas para complementar o álbum. Uma dessas músicas que não tinham sido aproveitadas no disco A Tempestade é Clarice, até porque o Renato Russo achou que era uma música muito forte, né? A letra dela é meio esquisita, fala de uma menina que se automutila, né? Uma menina com depressão, que se feria com canivete, é um negócio meio pesado assim. Então o Renato Russo optou por não colocar essa música no disco, mas posteriormente o Dado Villa-Lobos e o Marcelo Bonfá colocaram ela com a voz do Renato Russo, inclusive, bem editada, bonitinho, depois vocês conferem aí. Os maiores hits desse disco Uma Outra Estação são as músicas As Flores do Mal e também Antes das 6. No ano de 1997 também é lançado o último disco solo do Renato Russo, que se chamou O Último
solo. Também contendo faixas reaproveitadas dos 2 discos solo anteriores dele. Esse disco foi montado e tinha até uma faixa interativa, né, com um clipe de Strani Amore que o Renato Russo gravou no seu trabalho anterior. Outro disco que foi lançado pela Legião Urbana agora no ano de 1999, até para atender também a demanda contratual da EMI, né, da gravadora, foi o Acústico MTV, que vendeu pra caramba e foi um sucesso imediato. Esse acústico havia sido gravado no ano de 1992, 7 anos antes, e durante, né, a turnê do álbum 5. Então ele tá cheio de músicas daquele disco que era o intuito da Legião Urbana divulgar essas músicas na época. Mas a grande surpresa que veio nesse disco, né, quando a MTV resolveu lançar esse acústico no ano de 1999, foi o sucesso da música Hoje à Noite Não Tem Luar, que muita gente não sabe, é uma versão de uma música dos Menudos, que foi uma boy band de sucesso nos anos 80. Uma música que o Renato Russo gravou em tom de piada, ele só ficou brincando, ele falou que ia tocar enquanto os técnicos tinham que preparar outra fita para continuar a gravação do show. Ele tocou e essa música estourou. Quando a gente escuta ela, né, na versão ao vivo que ele gravou, ele até conta, não vou tocar, eu vou tocar, ele acabou tocando e no final ele fala que ficou bonitinha, não sei o que. Vale muito a pena conferir, é uma música muito legal, uma música muito bonita. E é isso aí, né, galera? A Legião Urbana terminou oficialmente no ano de 1996. Com alguns trabalhos sendo lançados depois e tudo mais. Os outros membros da Legião Urbana também têm trabalhos solos muito bons aí, eles gravaram músicas, discos, venderam bastante também logo depois que a banda terminou. Agora, né, hoje em dia, os membros da banda ainda se reúnem de vez em quando aí para fazer alguns shows de tributo. O mais famoso deles foi com o ator Wagner Moura nos vocais. Hoje em dia, a Legião Urbana é considerada um ícone do rock and roll nacional, um símbolo do rock brasileiro, principalmente na década de 80. A Legião Urbana também é a 13ª colocada entre os artistas que mais venderam discos no Brasil. A Legião Urbana atingiu a marca de 25 milhões de discos vendidos em toda a carreira, isso incluindo álbuns de estúdio, ao vivo, coletâneas e etc. Isso faz da Legião Urbana como a maior banda de rock brasileira em termos de vendagem de discos. E fora, né, que o legado da Legião Urbana é eterno e é uma banda que nunca vai morrer, pois os fãs dessa banda são extremamente fanáticos e as poesias do nosso grande Renato Russo ficaram eternizadas. É isso aí, galera, chegamos ao final desse vídeo e de uma série de vídeos onde eu contei um pouquinho aqui da história do Renato Russo e da Legião Urbana. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu ainda vou falar mais de Legião Urbana aí, vai vir mais vídeos aqui do nosso quadro conversando sobre música, sobre eles. Eu vou dar algumas dicas de músicas aqui, vou falar com vocês ainda sobre algumas músicas boas e interessantes do Renato Russo e da Legião Urbana. Então, aguardem, hein? Então, muito obrigado a todos. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, não percam tempo, se inscrevam agora aqui embaixo no canal do Johnny do Carmo, ativa o sininho para receber as notificações e deixa aquele like aí. E também digam aqui o que vocês acharam nos comentários. Eu tô ansiosíssimo para conversar, para bater aquele papo com vocês sobre a Legião Urbana, sobre a carreira solo do Renato Russo, sobre a carreira solo dos outros membros. Então vamos lá, hein? Quero ver aí nos comentários o que vocês acharam, tô esperando e é isso aí. Muito obrigado mesmo, galera. Até o próximo vídeo. Valeu!